The one thing that can't be defeated is love. Right? You can conquer hate by ignoring it. You can destroy it by loving the person next to you. So I want everybody here tonight to look at the person standing next to you and just tell them that you love them and you are happy that they're here with you tonight, having a good time, listening to music. Fala galera ligada aqui no canal Rockpedia, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje fazia muito tempo que eu não trazia esse quadro, que é o quadro de biografias. Vou falar sobre um dos maiores vocalistas da sua geração, que é o Chester Bennington. Tô de novo aqui com essa camisa do Linkin Park para prestar uma homenagem, né, já que eu nunca fiz biografia do Chester, né? Eu tava pesquisando aí a biografia dele, achei muito interessante trazer aqui para vocês. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações de vídeo, acesse os links que estarão aqui na descrição, que são as redes sociais do canal, tá bom, pessoal? Bom, então vamos lá, galera, falar sobre o Chester Bennington, que foi um dos melhores vocalistas da sua geração ali dos anos 2000. Cara, marcou realmente uma geração, assim como Linkin Park, né, marcou uma geração. Ele nasceu no dia 20 de março de 1976 lá em Phoenix, no Arizona. A sua mãe, ela era enfermeira e o seu pai era um detetive de polícia que trabalhava em casos de abuso infantil, tá? O Chester, ele começou a se interessar um pouco pela música desde criancinha, assim. As duas bandas foram as suas maiores inspirações, e ele mesmo disse que foram as suas primeiras inspirações assim na música, que foi Depeche Mode e Stone Temple Pilots. Inclusive nessa época, o Chester, ele falava que o sonho dele era se tornar um membro de Stone Temple Pilots, que aconteceu muitos anos depois, né? Depois eu vou chegar nisso daí. E olha que curioso, né? O pai dele, ele trabalhava nesses casos de abuso sexual infantil. E o Chester foi vítima disso, né? Ele foi vítima disso de um amigo dele mais velho. Começou aos 7 anos de idade. E esses abusos eles continuaram até os seus 13 anos. E ele ele tinha vergonha de contar pro pai dele, porque ele tinha medo do julgamento, de que as pessoas pensassem que ele era gay ou que ele era mentiroso. Então ele nunca falou sobre esse assunto com os pais dele. Anos depois, ele revelou a identidade desse agressor, mas ele não quis persegui-lo, não quis fazer alguma coisa com ele, ou processar, ir pra justiça, porque em uma entrevista ele comentou sobre isso. Ele falou que não precisava de vingança, então realmente ele não quis causar algum dano para esse agressor. Só que ele causou um dano psicológico muito grande no Chester, né? Porque essa questão de abuso infantil é um tema muito delicado de se tratar. Os pais do Chester, tá, eles se divorciaram aos 11 anos de idade. E ainda quando existia o abuso e assim, toda essa questão do abuso que o Chester sofria, mais a situação em casa, né, com os pais se divorciando, afetaram muito o psicológico do Chester. Tanto é que ele sentiu vontade de fugir de casa e matar pessoas. Tipo, ele passou um período muito ruim da sua vida durante esse tempo, né, a questão dos abusos e também a situação dentro de casa com a sua mãe e o seu pai. Então, o Chester utilizou como válvula de escape para fugir de todos esses problemas. Ele começou a desenhar quadros e escrever algumas poesias e canções, né? E após o divórcio dos seus pais, o pai dele ganhou a custódia dele, né? Então, quer dizer, ele poderia ver o filho e tudo mais, e assim aconteceu. E nessa época aí, o Chester já começou a ter acesso, começou a abusar muito de álcool, muitas drogas, assim, começou a ir por esse caminho já bem cedo. E durante a escola também ele sofreu muitos problemas, porque ele era muito magro, né? Se pegar fotos antigas ali do Chester, ele era muito magro, então ele sofria um pouco de bullying na escola também,
né? Ele era constantemente fisicamente intimidado, batiam nele e tudo mais. E até em uma entrevista, olha que detalhe triste, né? Mas em uma entrevista ele disse o seguinte, ele falou que ele foi agredido como uma boneca de pano na escola por ser magro e parecer diferente. Então você vê que ele... como que eu posso dizer? A infância e uma parte da adolescência do Chester foram muito complicadas. Ele passou por anos muito difíceis, né? Aos 17 anos ele foi morar com a mãe dele. E ele foi proibido de sair de casa depois que a mãe dele descobriu aí a sua atividade com drogas. Tipo, ela proibiu ele de sair de casa. E uma curiosidade interessante, antes dele iniciar sua carreira como músico profissional, o Chester trabalhou no Burger King, cara. Imagina você ir lá no Burger King, pedir um lanche e o Chester tá lá te atendendo, cara. Sensacional, né? Pra fugir um pouco dessa parada meio difícil, né, que aconteceu na carreira dele. A carreira dele não, né? No início da vida do Chester, né? Teve essa informação aí que ele já trabalhou no Burger King. E assim, agora falar sobre a carreira musical do Chester, tá? O primeiro instrumento dele foi um piano. O irmão dele mais velho, que mostrou as primeiras bandas pra ele, foram as bandas Loverboy, Rush e The Doors. Então ele já começou a se interessar ali por essas bandas. Segundo o próprio Chester, o Scott Weiland, do Stone Temple Pilots, o Robert Plant do Led Zeppelin e principalmente a banda Depeche Mode foram as maiores influências da carreira dele, assim. Tipo, foram bandas importantíssimas para que ele começasse a se interessar pela música. Além do Linkin Park, ele tocou um projeto paralelo, inclusive antes, né? Inclusive antes de se juntar ao Linkin Park, né? Ele teve uma banda chamada Grey Days, que lançou 2 discos, inclusive quando teve algumas homenagens ao Chester, os membros dessa banda, né, que eram amigos dele, estiveram presentes e tudo mais. E assim, 1 ano após ele deixar essa banda, né, o Grey Days, o Chester recebeu um telefonema de um amigo em comum que apresentou o Chester para os rapazes da banda que se chamava Cheiro, que não tinha o nome de Linkin Park ainda. E aí eles enviaram uma fita ali, demo, para que o Chester colocasse os vocais nela, né, pudesse gravar as vozes. Ele enviou essa fita para os caras e os caras gostaram muito. Tipo, eles ouviram o resultado e gostaram muito e convidaram o Chester para se juntar a eles lá na Califórnia. E curiosidade interessante, o Chester foi o último membro a se juntar ao que viria a ser, né, o Linkin Park. Antes eles se chamavam Cheiro, depois, eu acho que, assim, eu falo Cheiro, mas deve ser Xero ou Shiro, deve ser algo desse tipo. Depois desse nome, eles trocaram para Hybrid Theory, que inclusive se tornou o primeiro álbum, né, do Linkin Park, só que por conta da existência de outra banda com o mesmo nome, eles resolveram mudar, porque tinha aquela questão de direito autoral e tudo mais. Eles colocaram o nome da banda de Linkin Park, que foi uma adaptação de um parque chamado Lincoln Park, que era um lugar onde o Chester frequentava demais. Ele passava muito por lá após os ensaios com a banda. E assim, cara, não tem o que falar. Depois que ele entrou pro Linkin Park fez muito, mas muito sucesso. Como eu falei pra vocês, foi uma das bandas mais importantes dos anos 2000, dos últimos 20 anos. Além do Linkin Park, né, ele tocou alguns projetos paralelos, como o Grey Days e um outro projeto paralelo chamado Dead by Sunrise. Ele tocou esses projetos, teve algumas parcerias, né, nas músicas do Linkin Park. Ele teve parcerias com gente do System of a Down, alguns rappers e tudo mais. Então, assim, realmente não tenho o que falar da carreira do Chester com o Linkin Park. Fez muito, mas muito sucesso. Além dos projetos paralelos, o Chester realizou seu sonho de infância, né, que foi se tornar membro do Stone Temple Pilots. Foi em 2013, ele assumiu os vocais, tomando o lugar do Scott Weiland, né. Em 2013, então, ele realizou o grande sonho
da infância dele. 2 anos depois ele encerrou suas atividades, né? Em 2015 ele falou que encerraria suas atividades com a banda. Ele tomou essa decisão ali porque não estava conseguindo gerenciar, tipo, os compromissos do Stone Temple Pilots com o Linkin Park. Eu imagino que deve ser bem complicado, né? Tipo, muita coisa acontecendo junto. Falando sobre a vida pessoal do Chester, um pouco, ele se casou 2 vezes, tá? A primeira com Samantha, com quem teve um filho chamado Draven, e a segunda com Talinda Benton, né? A Talinda Benton, que foi a última mulher do Chester, e ele teve 3 filhos com essa mulher, o Tyler Lee, a Lily e Lila. E ele também tem um filho chamado Jamie, que é de um relacionamento anterior, e também tem um outro filho chamado Azaya, que é um filho adotivo. Então, assim, realmente o Chester ele se preocupava muito, né? Não sabia dessa informação, que ele tinha um filho adotivo. Muito legal. E assim, tirando a questão do sucesso que realmente foi o Linkin Park, o Chester ele sempre se preocupou muito com questões, como que eu posso dizer, não vou dizer ambientais, mas com outras questões assim, tipo, tinha questão dele sempre falar sobre pessoas que sofrem com depressão, que ele passou por isso, abuso infantil, então ele sempre foi muito preocupado, ele sempre ajudava, tanto é que ele tem uma fundação com o nome dele, se eu não me falha a memória, que é a Chester Bennington Foundation, que ajuda pessoas que estão passando por suicídio não, que ajuda pessoas que passam por depressão, ou já tiveram isso alguma vez na vida. Então é uma ONG que ajuda as pessoas nessa situação. Então, muito, muito interessante. E assim, infelizmente, né, no ano de 2017, exatamente no dia 20 de julho, dia que o seu grande amigo Chris Cornell faria aniversário, o Chester foi encontrado morto, né? Foi enforcamento, né? Enforcamento ali, suicídio por enforcamento. Foi constatada ali a morte dele. E todo mundo ficou muito chocado, obviamente, né? Porque todos sabiam que ele tinha problemas com drogas, com depressão e tudo mais. Mas foi um choque muito grande no mundo da música. E assim, o que contribuiu muito para que o Chester ficasse bem deprimido foi exatamente o falecimento do Chris Cornell. Chris Cornell era muito amigo do Chester. Se eu não me engano, o Chester era padrinho de um dos filhos do Chris. Então, o falecimento do Chris, que inclusive também foi relacionado a suicídio, o falecimento do Chris abalou muito, mas muito o Chester. Tanto é que teve uma apresentação do Linkin Park na época, eu não lembro se foi no Jimmy Kimmel. Eles iam cantar uma música chamada Heavy, mas eles quiseram cantar One More Light, que fala sobre alguém que perdeu um amigo próximo, uma pessoa querida. O Chester não conseguia terminar a música, tipo, ele não conseguia, porque ele estava realmente muito abalado. E infelizmente, depois do falecimento do Chris Cornell, meses depois, tivemos aí o falecimento do Chester. Mas assim, o legado que ele deixou na música e no rock, isso vai ficar para sempre. As músicas, as letras, tudo que ele passou para os seus fãs, isso vai ficar eternamente para quem curte, para quem é fã da banda, tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal. Espero que eu tenha passado legal a história do Chester, que é um dos grandes vocalistas da história do rock, tá bom, pessoal? Vejo vocês numa próxima. Obrigado você que assistiu até aqui. Valeu e tchau!